Vocês estavam me pedindo muito pra falar sobre esse caso, mas eu tava esperando a Tairine postar mais vídeos sobre pra eu poder resumir pra vocês. A Tairine tem uma filha que é celíaca, ou seja, ela não pode consumir glúten de forma alguma. Ela nem sequer pode tocar em coisas que foram sujas de glúten, então ela precisa ter uma alimentação especial. Só que a escola dela tem um cardápio, e os pais precisam seguir esse cardápio quando vão mandar comida pros filhos. A Tairine até citou o exemplo do kiwi. Se ela tiver kiwi em casa, ela não pode mandar se não tiver no cardápio. Se ela tiver feito um churrasco no domingo, ela não pode mandar a carne do churrasco na segunda pra filha se não tiver de acordo com o cardápio. Só que como a alimentação da filha dela é muito específica, às vezes a Tairine não consegue seguir o cardápio. Ou porque a filha dela não pode comer determinada coisa, ou então porque é muito caro a versão que a filha pode comer. Ela citou o exemplo do pão, porque o pão que a filha pode comer é muito caro. A alternativa que ela encontrou foi fazer bolo, porque o bolo rende mais e ela consegue adaptar de acordo com a dieta da filha. Só que aí começou o problema. Um aluno da escola viu a filha dela levando bolo. Chegou em casa e reclamou com a mãe, que tinha ficado com vontade. O que eu vou falar aqui não vale só para esse caso, mas vale para qualquer caso em que existe algum nível de inadequação à estrutura fixa, rígida de uma instituição, como no caso na escola. E eu não coloquei o vídeo inteiro porque são vários vídeos da Tairine, é uma reunião que ela tá basicamente, em que as pedagogas e ela estão ali conversando e claramente é uma conversa muito desconfortável em que basicamente estão dizendo, ó, se vira com a tua filha. Por conta disso eu preferi trazer o vídeo do Sérgio Murilo, que tem um perfil ótimo aqui no TikTok, e meu nome é Vinícius Siqueira do Colunas Tortas, mestre e doutorando em Educação e Saúde pelo Unifesp. E duas coisas específicas me pegaram nessa situação. A primeira coisa é o fato de que a reclamação de uma mãe que o filho ficou com vontade é o bastante para segregar uma filha que é celíaca. Ou seja, para as pessoas que administram a escola, vale muito mais a pena segregar uma criança que está causando um suposto problema do que exatamente educar todas as outras para que elas, enfim, se respeitem o próprio alimento que levam para a escola, comam com gosto aquilo que elas têm ali disponível. Respeitem o espaço do outro, porque num dado momento da reunião é dito que as outras crianças ficam rondando a menina e elas veem o lanche que ela tá levando e ficam com vontade. Então elas poderiam muito bem saber que cada um tem seu espaço ali, né? Poderiam saber muito bem que butucar não é uma coisa muito legal. Isso me faz lembrar do livro Os Anormais, do Michel Foucault, em que ele fala sobre aqueles que são inadequados, os anormais, que são entendidos como incorrigíveis, que são entendidos como aqueles que vão passar por inúmeros processos de disciplinamento, não vão se adequar e vão ser, por fim, expulsos da sociedade ou enclausurados para sempre. Esse livro é interessante porque ele mostra como que a figura do excluído não é necessariamente um subproduto dos outros que são incluídos. A figura do excluído é daquele que serve como alvo. É um alvo que serve para que seja aplicada uma autoridade em cima dele, para que seja aplicado um poder em cima dele, para que existam técnicas de controle dentro da escola, dentro das prisões, na própria sociedade, no trabalho, por aí vai. Deixa eu aproveitar e mandar um recadinho rápido. Participe da comunidade do Colunas Tortas, tem acesso ao nosso grupo exclusivo do WhatsApp, em que a gente troca uma ideia sobre crítica social, teoria social, algo mais próximo, a gente se diverte junto e tem acesso a vídeos exclusivos e a todas as lives que acontecem aqui no Colunas Tortas. Assim você contribui para o canal continuar vivo, contribui para que eu continue fazendo esse trabalho e ganhe acesso a elementos exclusivos só para membros. Agora bora continuar com o vídeo. E por fim, num dado momento, uma das pessoas que estão ali dialogando com a mãe, uma das pedagogas que estão dialogando com a mãe, chega a dizer que talvez seria melhor que a menina fosse embora na hora do almoço para ela comer em casa e nenhuma criancinha ver a comida dela. O que novamente me retorna a este mesmo livro que eu citei no início, em que é muito mais fácil você lidar com a pessoa inadequada, a colocando enquanto uma inadequada, lidando com ela como aquela que precisa ser excluída, do que necessariamente construir um ambiente em que a diferença é a regra. É quase como naquelas situações em que uma criança recebe muito bullying, e isso atrapalha a aula, inclusive, porque as pessoas que praticam bullying fazem no meio da aula, e em vez de aplicar algum tipo de ação em cima das pessoas que praticam bullying, uma ação é aplicada em cima da que sofre bullying. Muda de sala de aula, vai para outro lugar, se varre daqui. Tipo de ação que normalmente é o jeito mais fácil de lidar com quem está sendo excluído, que é o jeito mais fácil de lidar com quem está sendo isolado, que é o jeito mais fácil de lidar com quem é supostamente inadequado. E aqui entenda que quando eu falo de inadequação, eu estou falando de algo específico, eu não estou dizendo uma inadequação real.
Eu estou dizendo de uma inadequação frente a normas que são implícitas no convívio dentro de uma instituição. É mais fácil para uma instituição, para um profissional dentro de uma instituição, excluir, tirar de jogo aquele que é o inadequado do que ter que lidar com todos os outros, independentemente do que esteja acontecendo. É mais fácil colocar a mãe da menina celíaca em vias de um processo do que exatamente tornar a escola um ambiente que seja legal para qualquer um ficar lá. É mais fácil conduzir a mãe da menina celíaca para uma instituição pública de educação dentro da cidade para ter um debate sobre a filha que levou um bolo do que exatamente ir até a mãe que fez a reclamação do filho que tem vontade e falar para ela, ó, minha filha, o mundo é assim, seu filho vai ficar com vontade, né? Fazer o quê? Evidentemente nem toda a escola é assim, principalmente aquelas que têm profissionais que não estão baseados num sentido tradicional da educação, elas não são assim, só que você tem muita gente que está no fluxo tradicional de educação e inclusive que está imerso numa estrutura que muitas vezes prejudica de tal maneira que assim, vai no piloto automático, né? E é claro que isso é um grande problema, tudo bem?